bem-vindos ao meu canal. Eu sou Marli Tipes e você está no canal Pontos e Peças. No tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um lindo chapéu, um chapéu de crochê com aba bem grande. Ele pode ser usado na praia, no camping, num passeio, numa caminhada. Ele é muito bonito e bem fácil de fazer. Você quer aprender? Fique aqui comigo e vamos ao tutorial de hoje. Vamos começar aqui então fazendo o nosso elo mágico. Eu insiro a agulha, laço o fio. Vou fazer aqui dentro duas correntinhas para iniciar. Laço o meu fio e no mesmo espaço que dentro do elo eu insiro a agulha, laço o fio. Eu tenho 3 pontos na agulha. Eu vou laçar o fio e vou tirar tudo de uma vez só. Por quê? Esse daqui é o meio ponto alto, tá? Olha, lacei o fio, inseri a agulha no elo, lacei o fio e puxei. Tenho 3 pontos. Laço o fio e tiro de uma vez. Então, eu vou fazer aqui dentro desse elo alguns pontos até dar o número suficiente. Ou seja, eu vou fazer aqui 8 meio ponto alto, ok? Então, eu tenho com as duas correntes que subiu, é 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 e 8. Venho aqui, pego esse fio mais curto que eu deixei e fecho o meu círculo. Olha como que ele ficou bem fechadinho. Venho aqui, atrás dessas correntinhas, olha, tem 2 correntinhas. Eu pego ela aqui, olha, nessa primeira argolinha dela. Não é na argolinha de trás, nessa argolinha aqui, olha, da frente. Eu insiro a minha agulha, laço o meu fio e fechei o meu ponto. Eu vou subir aqui 2 correntinhas. Só nessa primeira e segunda volta que eu faço assim. Depois eu vou fazer o ponto enviesado para vocês verem como que é. Então, eu laço o meu fio. Nesse mesmo espaço aqui, eu vou fazer um ponto. Vou para o próximo ponto e vou fazer aqui 2 pontos. Então, vou fazer e vou fazer mais um. Eu estou gerando um aumento, ok? Venho no próximo e faço 2 pontos. Sempre tirando de uma vez só os 3 pontos, ok? Venho no próximo e 2 pontos. Ele vai ficar bem apertadinho, bem fofinho, bem bonitinho, tá? Vamos fazer isso até terminarmos a nossa carreira. Fiz aqui, então, se eu tinha 8 pontos, nós ficamos com 16 pontos. Eu vou laçar o meu fio, que a correntinha está aqui. Ao invés de eu unir aqui na correntinha, o que eu vou fazer? Eu vou laçar o meu fio e, olha, depois das 2 correntinhas que eu fiz aqui do início, eu vou inserir a minha agulha, olha, depois dela. Venho aqui, laço o fio e tiro aqui de uma vez só. Laço o fio e faço mais um ponto no mesmo espaço. O que eu fiz aqui? Eu vou começar a fazer esse ponto enviesado. Então, para isso, é necessário, para você saber onde você começou a sua carreira, você colocar o marcador aqui, olha, depois que você fez esses 2 pontos, você coloca o marcador antes dos 2 pontos, aqui no início da carreira. Então, você vai saber que aqui começa a carreira. Venho aqui no próximo ponto, lembre que eu fiz 2 pontos. No próximo ponto, entre um ponto e outro, eu faço um ponto. Venho no próximo e faço 2 pontos. Então, essa nossa terceira carreira aqui vai ficar com um ponto e depois 2 pontos, gerando assim o aumento dessa nossa carreira, ok? Então, a primeira só foi um ponto, depois foi 2 pontos em cada ponto de base, e nessa que vai alternar 2 pontos no mesmo ponto e um ponto no próximo ponto, 2 no mesmo e um no outro. Repetimos assim até chegarmos à nossa marcação. Chegamos aqui, então,
nós começamos com 2 pontos, então a gente tem que terminar com um ponto antes da marcação, ok? Então, venho aqui e faço um ponto e puxo. Vou tirar o meu marcador, porque agora nós vamos fazer novamente, ó, se eu fiz um, nós vamos fazer 2 pontos. Lembrando que é múltiplo de 8, olha, 2 pontos, o que que eu faço? Coloco o meu marcador aqui. Na primeira carreira, eu tive 8 pontos. Na segunda, são 16 pontos. Na terceira, são 24 pontos. Então, você vai perceber que o múltiplo é de 8. Na quinta, vão ser 32 pontos, e assim você vai somando de 8 em 8. Então, se nessa carreira, terceira carreira, eu fiz... A primeira foi só o ponto, na segunda eu fiz 2 pontos em cada um, na terceira eu fiz 1 ponto e 2 pontos, 1 e 2. Nessa quarta carreira, que olha, 1, 2, 3, 4, eu fiz 2 pontos, na próxima eu faço 1 ponto, na próxima 1 ponto, na próxima que eu digo, no próximo intervalo entre um ponto de base e outro. Agora sim eu faço um aumento. Então, nesta carreira... vão ser, eu vou mostrar aqui no papel como que eu vou fazer para você, olha. Na primeira, aqui, foi 1 ponto, só 1 ponto, certo? Na segunda, foi o pontinho, ficou assim, olha, ficou um ponto V em cima de cada ponto de base. Na terceira, foi 1 ponto e 1, 1 e 1, 1 e 1. Na quarta, vai ser 1 ponto... e 2 vezes um ponto sozinho, um ponto duplo e 2 vezes um ponto sozinho, ou seja, um ponto junto e 2 vezes um ponto sozinho. E assim nós vamos seguindo, fazendo a nossa peça, ok? Vamos lá. Então, aqui eu fiz 2 pontos junto, no próximo espaço eu faço um ponto, no próximo espaço um ponto, e no próximo espaço, um ponto junto, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vamos continuar assim até terminarmos essa nossa carreira. Chegamos aqui na nossa marcação. Então, olha, falta 1, 2 pontos. Eu fiz 2 aqui, 1 aqui e 1 onde está a marcação. Ok? Eu vou tirar a marcação... e vou fazer agora 2 pontos juntos, porque era 2 pontos juntos, 1 e 1. Fiz os 2 pontos juntos, volto a marcação antes dos 2 pontos que eu fiz aqui, olha. Agora, nessa carreira, se na de baixo nós fizemos 2 pontos juntos e 2, um em cada ponto de base, nessa carreira nós vamos fazer 2 pontos juntos e 3 vezes um em cada ponto de base, ou seja... fiz os 2 pontos juntos, próximo ponto, outro ponto, no próximo ponto, outro ponto. São 3 vezes o ponto sozinho. Chego aqui e faço um ponto junto. Então, agora a separação entre o aumento são 3 pontos, ok? Eu fiz aqui o aumento, agora vamos 1, 2, 3, um ponto em cada ponto de base e novamente o aumento. Então, o que vocês vão perceber? Vamos seguir assim até chegar o tamanho desejado da copa do seu chapéu, para depois a gente começar a diminuir. Se nessa carreira for um aumento e 3 de separação, na próxima vai ser um aumento e 4 de separação. Na outra, um aumento e 5 de separação. Um aumento e 6. Vai aumentando o número de pontos aqui nessa separação, ok? Então, se vocês querem fazer, vocês podem fazer num gráfico assim como eu fiz. Olha, 8 pontos, 8 aumentos. O aumento seria assim, 2 pontos no mesmo espaço. Daria 16 pontos. 16 pontos seria um aumento e um ponto, um aumento e um ponto. No próximo, um aumento e 2 pontos,
um aumento e 2 pontos. No próximo, 1 e 3 pontos, um aumento e 3 pontos. Depois, um aumento, 1, 2, 3, 4. Um aumento, 1, 2, 3, 4. E assim segue, um aumento, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem escrever assim, para vocês não se perderem. 1, 2, 3, 4, 5. E assim segue a repetição. Essa estrelinha que a gente coloca assim, significa repete, tá? Até chegar o tamanho desejado da copa do seu chapéu, na medida que vocês têm aí, tá bom? Então, vamos seguir. Quando eu chegar na medida exata, eu vou mostrar para vocês quantas carreiras geraram e quantos pontos deu. Mas, independente de eu falar quantas carreiras eu fiz e quantos pontos deram, o que pode acontecer? De você ter que fazer mais ou menos carreira do que a minha, pois o meu ponto tem um padrão e esse fio também. Se você usar um fio mais grosso ou um fio mais fino, se você usar um fio mais grosso e uma agulha maior, vão ser menos carreiras. Se você usar um fio mais fino, agulha menor, vão ser mais carreiras, ou número maior de carreira, ok? Independe muito do tipo do fio que você estiver usando, o número da agulha e o tamanho do seu ponto, tá bom? Vamos lá, então. Aqui eu estou na nona carreira. Nona carreira, então, é um aumento com 7 pontos. O que eu quero dar uma dica para vocês, olha, o meu tá ficando certinho, mas se por um acaso o seu ponto foi diferente e o seu trabalho tiver ajustando, já cumbucando, tipo assim, fechando, o que você vai fazer? Se você está fazendo um aumento e 7 pontos aqui, ou seja, um ponto em cada ponto de base, e você vê que ele já começa com bucar, você gera um aumentinho a mais, assim, e continua fazendo um aumento e 7 pontos, um aumento e 7 pontos. Lógico que o aumento ele vai ficar em lugar diferente, mas na sua peça ele não vai aparecer. Então, por exemplo, eu estou fazendo um aumento e 7 pontos, um aumento e 7 pontos. Agora faz de conta que seu trabalho começou em babá. O que você vai fazer? Se você está fazendo, por exemplo, um aumento e 7 pontos, ele começou em babá, faça um aumento e 8 pontos. Um aumento e 8 pontos, já pule. Ele começa a ficar reto. Começou a ficar reto, você segue fazendo o aumento padrão dele, ok? Porque varia muito do ponto de cada pessoa, como eu disse. E também, olha, se eu faço aqui e vou de um ponto para outro, o meu padrão de correntinha é esse. E se você faz uma correntinha um pouquinho maior, automaticamente ele vai ficar diferente, ok? Então, vamos continuar o nosso trabalho. Cheguei aqui, eu fiz, no caso, 14 carreiras, ok? Então, vamos medir. Eu tenho, olha, ele começou já com bucar, tá vendo que ele já começou com bucar? Então, eu tenho daqui até aqui, olha, 18 centímetros de comprimento. Então, como que nós vamos fazer agora? Como que você vai saber o diâmetro da sua cabeça? Você vai pegar, separar aqui, colocar sua fita métrica assim, e dar a volta com um pouquinho de espaço, porque ele já começou com bucar. Assim, olha. Você dá a volta na sua fita. E você vai ver que aqui, olha, eu estou com 60 centímetros. Só que até ele terminar, começar a ficar reto, ele vai chegar mais ou menos nos 63 centímetros de diâmetro, que é o tamanho que a pessoa pediu, né? Da cabeça da medida dela. Então, vamos lá. Agora que eu já cheguei aqui na 14ª carreira, foi um aumento e 12 pontos sem aumentos, né? Agora, nós vamos fazer assim. Eu vou colocar a marquinha aqui, só para a gente saber onde começou. Nós vamos fazer ponto sobre ponto. Agora, nós não vamos mais fazer aumento. Para quê? Para que a nossa peça comece a cumbucar, a fechar. Então, olha, é ponto sobre ponto.
não vamos gerar mais aumento. Eu vou fazer aqui essa carreira e volto mostrando para vocês que ele já cumbucou mais. E depois vamos seguir fazendo as outras carreiras. Ok? Então, ponto sobre ponto, sem aumento agora. Chegamos aqui, terminamos, olha já como ele cumbucou. Olha como que ele vai ficando, já vai pegando o formato, não é? Então, agora, nós só vamos fazer ponto, deixa eu fazer aqui na marcação, tirar ela aqui, que essa é de metal, se fosse de fio podia deixar, né? Vamos chegar aqui, olha, na marcação e continuamos fazendo ponto sobre ponto. Eu vou deixar a marcação aqui embaixo, nessa carreira que a gente começou só a fazer ponto sobre ponto, para depois a gente fazer a medição. Por quê? Daqui para cá, eu vou fazer uma média, deixa eu ver aqui na régua, mais ou menos, olha, uns 10 a 11 centímetros. A hora que eu ver que tá um tamanho bom, eu volto mostrando para vocês. Por quê? Essa medida tem que ficar para cima da orelha. Não cobrindo a orelha, para cima da orelha, tá? Bem na ponta. Se você quiser que cubra a orelha, você também pode fazer, tá bom? Aí vai do gosto de cada uma. Então, vamos só continuar fazendo agora ponto sobre ponto, até chegar à altura desejada da nossa peça. Aí, eu volto mostrando a medida que eu fiz, quantos centímetros para a gente começar a fazer a nossa aba, ok? Olha que belezinha. Vamos lá. Chegamos aqui, eu fiz 9 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, vamos fazer aquele desenho, o enfeitinho que tem na peça. Então, o que que eu faço? Eu laço o meu fio, assim. Só que ao invés de eu introduzir a agulha aqui para fazer o meu ponto alto, eu vou pular, olha, na direção do segundo, eu venho até na carreira de baixo, aqui, olha, pulo 2 carreiras. Insiro a agulha na carreira de baixo, laço o fio. Eu vou com o fio até a altura aqui do ponto que eu vou pegar. Insiro a agulha no ponto, que seria o próximo ponto. Laço o fio. Eu tenho 3 pontos na agulha. Laço e tiro de uma vez só. Novamente, laço o fio. Venho no mesmo espaço que eu peguei o ponto aqui. Subo o ponto. Eu venho até o próximo ponto, que seria esse ponto aqui, onde eu vou pegar. Insiro a agulha nele, laço o fio, passo por dentro do ponto e por dentro dessa laçadinha. 3 pontos na agulha, tiro de uma vez só. Laço o fio novamente, no mesmo ponto insiro e puxo ele aqui no meio. Venho até o próximo ponto, que é esse daqui. Insiro a agulha no ponto, olha, os pontos ainda estão na agulha. Laço o fio, tiro por dentro do ponto e por dentro da laçadinha. Laço o fio e tiro de uma vez só. Então, ele ficou com esse desenho aqui. Agora, a gente segue fazendo meio ponto alto em cada ponto de base, dando a volta toda no nosso trabalho até a gente chegar aqui antes desse ponto. Quando eu chegar aqui, são 1, 2, 3 pontos antes, eu venho e mostro para você como que a gente vai fazer. Cheguei aqui, então, vamos contar aqui, olha, falta 1, 2, 3 pontos para chegar aqui, ok? Então, eu laço o meu fio, eu pulo um ponto aqui no segundo, na direção do segundo aqui, na carreira de baixo, olha, ou uma carreira para cima do que a gente fez aqui, bem no meio, eu laço o meu fio e subo. No que eu subo aqui, eu subo até a carreira onde eu vou colocar meu ponto. Onde eu vou colocar meu ponto é nesse ponto aqui, que é o próximo ponto, certo? Então, eu venho com ele aqui, venho com o meu fio, né? E venho no primeiro ponto que eu iria colocar o ponto, laço o fio, tenho 3 pontos na agulha e puxo. Laço o meu fio, venho com o ponto, com a agulha no mesmo ponto, levanto. Agora, é no segundo ponto aqui, olha. Vocês vão saber que é o segundo ponto, é aqui onde eu vou colocar, certo? Onde eu colocaria o ponto, né? Então, olha, insiro a agulha aqui, laço o fio e puxo.
Novamente, ó, o terceiro ponto está aqui, não está onde a gente vai colocar? Venho com a agulha até aqui embaixo, levanto. Insiro a agulha nesse ponto aqui, onde seria o próximo ponto. Laço o fio. Tenho 3 pontos na agulha. Laço o fio e puxo. Venho aqui no próximo ponto e faço um meio ponto alto. Venho no próximo ponto e faço meio ponto alto. Fiz 2 pontos aqui, ok? Então, a sequência vai ser aqui. Laço o meu fio. Vou contar olha, nesse ponto é o próximo ponto. Vou para o próximo ponto, conto 1, 2. Na terceira carreira, ou na direção desse daqui, na mesma carreira que eu fiz esse, eu insiro a agulha, laço o fio e levanto. Vou colocar o ponto aqui nesse primeiro ponto, ok? Então, pode puxar até o fio para cá, se você quiser, assim, olha. Laço o fio, tenho 3 pontos e puxo. Laço o fio novamente, no mesmo ponto, levanto o fio. Venho para o segundo ponto, que é esse aqui. Laço o fio e puxo. Novamente, insiro a agulha, levanto. Venho no próximo ponto aqui, laço o fio e puxo. 3 pontos aqui e assim. Então, ele fica com esse desenho dessa forma, assim. Agora, continuamos fazendo meio ponto alto em cada ponto de base por toda a volta da nossa carreira. Tá? Vamos lá. Novamente, a carreira feita, eu cheguei aqui, olha, 1, 2, 3 ponto antes, ok? Laço meu fio. Venho aqui, conto 1, 2. Agora, eu conto aqui, olha, 1, 2. Embaixo da segunda carreira, eu insiro a minha agulha, laço o meu fio. Venho no primeiro ponto aqui, olha, posso soltar o laço se quiser, tá vendo? Insiro a agulha nele. Insiro a agulha no ponto que está aqui, no primeiro ponto que eu iria fazer. Tenho 3 pontos na agulha. Laço o fio e tiro. Laço o fio, venho no ponto de baixo, levanto. Venho aqui no próximo ponto, laço o fio aqui atrás, puxo por dentro, 3 pontos na agulha e tiro. Laço o meu fio, no mesmo ponto de base eu puxo. Venho aqui no terceiro ponto, laço o fio e puxo, e tenho 3 pontos na agulha, laço o fio e puxo. Então, olha como que ele ficou. Agora, eu venho aqui, em cima de cada ponto de base, eu faço um ponto, até chegarmos aqui, na ponta do último ponto fantasia, né? Vamos chamar de ponto fantasia. Olha, fiz. O próximo seria esse. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2. Conta na carreira. 1, 2. Na terceira carreira vai ser aqui, olha, onde estou com o dedo. Laço o fio e insiro a agulha aqui embaixo. Puxo. Venho no primeiro ponto aqui que eu iria fazer, insiro a agulha nele, laço o fio e fiz um ponto. Laço o fio novamente, venho no mesmo espaço, puxo o fio. Venho no segundo ponto que está aqui, laço o fio, puxo novamente. Venho no próximo ponto, que é o terceiro ponto aqui, laço o fio e puxo e puxei. Então, olha como que ele ficou, ok? Agora, novamente, a gente segue fazendo um ponto em cada ponto de base, dando toda a volta da nossa peça. Olha como que ele vai ficar no lado avesso. Ele fica do mesmo jeito o ponto. Então, forma um desenho na sua peça. Se você quiser, se você não quiser, você só vai fazendo ponto sobre ponto, tá? Aí fica a sua escolha, né? O seu gosto. Vamos continuar dando a volta novamente na nossa peça.
Novamente, chegamos aqui, faltando 1, 2, 3 pontos para chegar aqui. Então, laço meu fio, conto 1, 2. Na terceira carreira, contando 1, 2 pontos para cá. Eu venho aqui, insiro a minha agulha, laço meu fio. Aí, vocês vão perguntar, por que eu solto o fio aqui? Eu solto o fio para mostrar para vocês aonde está o próximo ponto. Porque se vocês não souberem calcular, é só vocês fazerem isso também, olha. Inserir a agulha onde vai ser o próximo ponto. Puxei. Tirei os 3. Laço o fio, venho no mesmo ponto de base aqui e puxo o meu fio. Olha, pode soltar o ponto aqui, tá vendo? O próximo ponto vai ser esse. Então, você insere a agulha nele, regula aqui a altura, laça o fio e puxa. Novamente, no mesmo espaço, venho aqui. O próximo ponto, que é o terceiro, né? Olha, ele está aqui. Então, eu insiro a agulha nele, regulo ele aqui para ele não ficar frouxo, puxo e não deixe justo também para não repuxar. E tirei. E agora, venho com um ponto em cada ponto de base. Dessa maneira. Ó, cheguei no último ponto, eu faço ele. Então, agora a gente vai contar 1, 2, e conta aqui, ó, na carreira de baixo, ó, 1, 2. Não tem aqui onde seria o ponto? Não tem um pontinho aqui embaixo? Na carreira de baixo dele. Laço o fio, insiro a agulha e pego. Puxei. Olha, eu vou soltar. O primeiro ponto tá aqui, o próximo ponto. Insiro a agulha nesse laço aqui, dou uma ajustadinha nele, laço o fio e tiro. Novamente, no mesmo espaço, insiro a agulha, puxo o fio. Solto. O próximo ponto é aqui, não é? Então, olha, viro o lacinho aqui, insiro a agulha, laço o fio e puxo. Novamente, são 3 vezes. Insiro a agulha e puxo. Venho aqui, puxo aqui, insiro a agulha aqui, laço o fio e puxo. Então, ele ficou assim, dessa maneira. Tá? É só para fazer um desenho, uma coisinha diferente. Se vocês quiserem, né? Como eu já falei antes. Agora, venho fazendo um ponto em cima em cada ponto de base. Nós vamos fazer isso até chegarmos aqui na altura da nossa copa desejada, né? Nós estamos aqui já com 8 centímetros, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais e vou medir para ver se já está na altura da medida da cabeça da minha cliente. Continuando. Cheguei aqui agora, tenho 15 carreiras até aqui. No total, assim, das 15 carreiras, deu do marcador até aqui, foram 10 centímetros, ok? E do ponto inicial que nós fizemos aqui, se eu for dobrar assim para vocês verem, vamos fazer direitinho. Nós temos aqui do início até aqui, deixa eu puxar certinho aqui para fazer. Olha, 20 centímetros, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer a aba do chapéu. Vou pegar o meu marcador, vou colocar aqui para saber que é o início da aba. Ó, coloquei no ponto antes, certo? Então, agora nós vamos fazer assim. Para fazer essa aba, olha, eu fiz um ponto aqui, já tem um ponto. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, gerando assim um aumento. No próximo ponto, eu faço um ponto só. No próximo, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, nós vamos repetir assim. No próximo ponto, um ponto, e no próximo ponto, 2 pontos no mesmo espaço.
ok? Vamos fazer isso por toda a carreira para começar a abrir e fazer a nossa aba, até chegarmos aqui na marcação, onde nós deixamos assinalado. Agora, nós chegamos aqui, então, nós fizemos na carreira de baixo um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumento, a carreira inteirinha, ponto sobre ponto, até chegarmos aqui nessa marcação. Terceira carreira, então foi um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto sobre ponto. Agora, nessa daqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 pontos, 1, 2, 3 e um aumento. Na próxima, um ponto, na próxima, um ponto, na próxima, um ponto, e no próximo ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base, gerando assim um aumento. Então, nessa carreira, é um aumento e 3 pontos sobre ponto, um aumento e 3 pontos sobre ponto, a volta inteirinha até chegarmos aqui nessa posição. Chegamos aqui agora, próxima carreira, ponto sobre ponto, sem aumentos, ok? Porque, se vocês percebem, quando tem aumento, ele começa a querer ficar assim, olha, um pouco godê. E daí, o que que faz? Na próxima carreira, vocês fazem sem aumento para não ficar godê a peça, tá bom? Vamos lá. Terminamos aqui a carreira. Vamos fazer mais uma carreira ponto sobre ponto, ok? Até que ele fique bem esticadinho. Então, a marcação está aqui, continuamos aqui, na próxima carreira, fazendo ponto sobre ponto, sem aumento, sempre dessa maneira, nessa repetição. Ok? Chegamos aqui, então, como ele ainda está um pouco ondulado aqui, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Por que que eu tô fazendo assim junto com vocês? Porque a receita que eu estava seguindo era de ponto baixo, mas como eu estou fazendo meio ponto alto, seria praticamente 2 vezes o ponto baixo, né? Então, a receita modifica um pouco. Por isso que eu estou fazendo junto com vocês, para vocês me acompanharem sabendo que se por um problema, por um acaso, ocorrer algo parecido, vocês já vão saber como solucionar. Então, vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, até ele ficar bem retinho, ok? Depois eu vou fazer a medição para vocês quando terminar as 2 carreiras, porque eu quero fazer aqui no total 8 centímetros. E já estamos chegando quase nos 8 centímetros, ok? Para depois nós fazermos o acabamento. E eu quero que ocorra tudo direitinho, para que vocês também façam os seus e ocorra tudo direitinho. Então, vamos lá, vamos continuar fazendo mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Chegamos aqui, então, foram 4 carreiras de ponto sobre ponto sem aumento. No total aqui, desde que nós começamos aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Agora, a 9ª carreira, nós vamos fazer assim. Vamos começar com um aumento e 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, novamente, um aumento.
Então, essa carreira vai ser assim. Um aumento e 8 pontos, um aumento e 8 pontos, até chegarmos aqui. E depois, na próxima carreira, vai ser o ponto sem aumento, mas nós vamos trabalhar o ponto fantasia, porque nós já estamos aqui com quase 7 centímetros, ok? Então, vamos fazer essa carreira inteira. Quando chegar aqui, nós vamos começar a próxima sem aumento, mas trabalhando o ponto fantasia, e eu volto mostrando para vocês. Terminamos aqui a carreira, agora nós vamos começar a carreira com ponto fantasia, igual nós fizemos esse ponto fantasia aqui. Então, vamos fazer assim. Vou contar 1, 2 pontos, ok? Pulando aqui, olha, 1, no segundo ponto, o de baixo é um ponto, certo? No de baixo tem a separação de um ponto do outro. Então, laço meu fio e venho nessa separação. Subo o fio aqui. Eu vou liberar ele aqui, a laçada fica na agulha. E venho no primeiro ponto, que é o próximo ponto, insiro a agulha, pegando essa laçadinha aqui. Laço o fio de trás, tenho 3 pontos na agulha, laço e tiro. Novamente, um ponto, venho no mesmo ponto que eu fiz, subo, solto ele aqui, venho na mesma posição aqui do segundo ponto, que a gente iria pegar, laço o fio, tenho 3 pontos na agulha e tiro. Vou fazer novamente, bem de perto, olha. Laço o fio, venho no orifício de baixo, subo, estico o fio até a carreira. O próximo ponto é esse ponto que a gente iria pegar. Venho, seguro o fio novamente aqui, insiro a agulha no ponto. Laço o fio de trás, puxo, tenho 3 pontos na agulha e tiro aqui. Vou aqui, olha, pular, fazer, opa, voltando aqui. Venho aqui no próximo ponto. Faço um ponto. Novamente, pulo aqui, olha, 1, 2. Na direção, é nesse ponto que nós vamos pegar aqui. Laço meu fio e venho nele. Levanto o ponto. O próximo ponto seria esse aqui, certo? Aqui, olha, na sequência. Venho com a minha agulha, pego essa laçadinha aqui, insiro aqui, laço meu fio e puxo. Tenho 3 pontos na agulha, puxo. Laço o fio, venho no mesmo ponto novamente. Subo na direção da carreira. Ele está bem aqui, olha. Então, eu seguro esse laço aqui, venho com a agulha no ponto, ajusto o lacinho aqui, laço o fio. 3 pontos na agulha e puxo. Novamente, no mesmo espaço, levanto. Venho no ponto seguinte, que é esse ponto aqui, olha. Nós fizemos esse, agora é esse. Venho com a agulha aqui, seguro o laço. Eu tô fazendo assim para vocês entenderem, porque eu faço direto, tá? Olha, e faço isso daqui. Laço o fio e faço o próximo ponto. Então, nós estamos dando um ponto de separação de cada ponto desse. Se você quiser fazer na sequência, você também pode. Então, nós vamos fazer isso por toda a volta da nossa peça até a gente chegar aqui. E depois eu vou fazer o acabamento para vocês verem como que a gente vai fazer, ok? Porque esse daqui vai ser apenas o enfeite da nossa peça. Chegamos aqui agora, terminei toda a parte, peguei meu arame galvanizado, esse aqui é número 18, tá? Tem que ser galvanizado, porque aí ele não enferruja. Aqui eu uni as duas pontas, passei um durex, e depois passei aquela fita de bijuteria, a linha de bijuteria em volta, então ele ficou bem preso, não vai soltar. Então, nós vamos fazer assim. Agora, o trabalho, ele é um pouco mais, assim, tipo assim, difícil de fazer, né? Você pega o fio aqui, passou aqui, olha, por trás. O arame está bem aqui no meio, tá? Então, vamos caçar o fio aqui. Laçamos o fio e puxamos. Tem que fazer com bastante atenção. Pego aqui o fio, insiro no primeiro ponto aqui, laço o fio aqui e passo por cima do arame e faço um ponto, pode ser baixo ou baixíssimo, assim. Venho no próximo ponto, laço o fio, subo em cima do arame,
Vamos ver se tá dando para ver aí e faço isso daqui. Deixa eu colocar a mão por detrás assim, acho que fica mais fácil de vocês verem. Olha, insiro a agulha aqui no ponto, laço o fio. O arame está aqui no meio. Laço o fio aqui e tiro. Ok? Então, estamos fazendo em ponto baixíssimo. Vamos pegar todo o arame, toda a volta da nossa peça assim, olha. Próximo ponto. O fio está por cima do arame. Passo por baixo, levantei. Laço o fio e tenho 2 pontos aqui na agulha. E passo o fio por dentro dos 2 pontos. Novamente. E assim vamos pegando todos os pontos que estão no nosso trabalho, porque ele tem que casear tudo até o final da nossa peça. Esse arame, ele tem que ficar do mesmo tamanho, um pouquinho assim, um centímetro maior só do que a aba, para que ela fique bem esticadinha, ok? Então, eu vou fazendo aqui, depois eu volto mostrando para vocês como é que ficou e o tamanho que ficou a nossa peça. Dei a volta toda aqui, cheguei aqui, arrematei com ponto baixíssimo. Se você quiser fazer um bico aqui, você pode fazer. Só puxo o meu fio e levanto. Assim. Só puxar bem, está preso. Então, notem como que ele ficou bonito. Olha como que ele ficou grande. Aqui, a nossa aba, ela ficou com, no total, de quase 8 centímetros e meio, tá? É um chapéu tamanho grande, porque aqui a volta inteirinha deu 62 para 63 centímetros. E agora, esse fio que sobrou aqui, o que que a gente faz? A gente pega uma agulha de tapeçaria, passa na agulha e virando a nossa peça pelo lado avesso, nós vamos passando o fio por dentro de alguns pontos. Eu vou passar aqui nesses primeiros pontos, puxo bem para ficar bem arrematadinho, e depois eu venho aqui na carreira de baixo e passo aqui, olha, a agulha por dentro de alguns pontos, para que ele fique bem fechadinho e arrematadinho, que não fique soltando ponto, ok? Vamos cortar o fio aqui. E aqui a nossa peça está pronta. Então, esse foi meu tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal e compartilhe para que outras pessoas também possam aprender a fazer essa linda peça. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!